Olá, amadinhos, sejam bem-vindos, né? Mas o que aconteceu? O que é que houve? Perdeu a primeira avaliação? Ah, não fique triste não, amadinhos. Estamos aqui para fazer a nossa revisão para a recuperação unidade 2. Quais são os conteúdos, né? Quais foram as aulas que a gente selecionou para você? Temos a aula 44, que vai falar da tipologia textual, aula 48 do Barroco, né, em Portugal. Aí quais os principais gêneros narrativos? Aí você tem a aula 49, a interpretação textual, falando das figuras de linguagem ligadas ao aspecto semântico. E a última, para finalizar, a interpretação textual, falando das variantes linguísticas, certinho? Então, vamos lá então, começando com a aula 44. Aqui, tipologia textual. Você já conhece a tipologia, né? O tipos de texto. Narrativo, que é a narração, o descritivo, a descrição, dissertativo, dissertação, o injuntivo instrucional e o argumentativo. Certinho? Que o dissertativo pode ser dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo. Beleza? Então, aqui, quais são os tipos de texto? Vocês já viram. Aí você vai ver pela questão da definição, né, da natureza linguística. Se eu estou, né, contando, narrando uma história, contar um fato, criar uma história, eu vou ter o quê? A narração. Se eu fui assaltada, eu preciso ir a uma delegacia, né? Fazer um registro, eu tenho que mostrar, além de contar, eu tenho que contar com detalhamento. Esse detalhamento, colocar as características, né? É uma característica, é uma descrição objetiva. Você vai lembrar, detalhamento, adjetivo, a descrição é o texto descritivo. E a dissertação? A dissertação vai ser o quê? A nossa redação. Exatamente quando você tem que defender algo, né? A sua ideia. E convencer alguém a aceitá-la. Então, você vai usar o texto dissertativo. Beleza? A dissertação. Aqui nós temos os gêneros textuais. São os textos encontrados no nosso cotidiano e apresentam características sociocomunicativa, certinho? Então, nós temos cartas, agenda, Facebook, WhatsApp, lista de compra, cardápio e outros, segundo Macucci. Comunicar verbalmente por um texto é necessário compreender tanto as características estruturais, como ele é feito, como as condições sociais, como ele funciona dentro da sociedade, certinho? Então, lá, se você tem essa questão, tem um texto que vai instruir, né, indicar o passo a passo como fazer, você vai ter um texto fazendo parte da tipologia injuntiva, certinho? Receita culinária, receita de um bolo, tá certo? Uma receita médica, que lá tá passando instruções todo dia, como que você deve usar a medicação. Então, aqui tipologia, né, relacionada ao texto. Então, você tem aqui a arte dos indígenas. Aí você vê que né, está dentro de uma revista. E aí, pode ser um artigo falando sobre a vida dele, tá certo? O Daniel aqui, né, ou informações. Aí você vai ver qual a tipologia que foi usada, né? Aí nós temos também o conto, que faz parte da tipologia narrativa, né? E o jornal, e qual é o gênero que pertence? Dentro do jornal, você vai apresentar vários gêneros. Dentro pode ter uma crônica, pode ter uma piada, tá certo? Pode ter outro gênero, um classificado, tá certo? A tipologia textual é o conjunto de traços linguísticos que forma uma sequência coesiva lógica. Então, nós vamos ter o texto, o discurso e o tipo textual, tá certo? Isso vai envolver o quê? O gênero textual. Aí você tem aqui placas, né?
é um gênero textual. Um filme, uma série, é outro gênero textual. Novela é um gênero textual. Fábula é um gênero textual. Então, você vai... Uma tirinha é um gênero textual. Se você tem uma tira, lá tem começo, meio, fim. Aí você vai, uma história em quadrinho. Faz parte da tipologia narrativa. Por que vocês... eu afirmo, né, que é da tipologia narrativa. Porque tem começo, meio, fim. Lá tem os elementos, aí você vai ver que tem a apresentação dos personagens, tem um enredo, tá certo? Então, enredo, tem o narrador às vezes, né? Aí tem um espaço onde acontece a história, tem a questão do tempo, beleza? Vamos lá, saindo, vamos para a aula 48, né? Falando da literatura em Portugal, focando o quê? O Barroco em Portugal. Teve início em 1580, no ano da morte de Luís de Camões, escritor clássico da língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com o surgimento de um novo estilo, que aí você vai ver essa questão do arcadismo, logo em seguida, né? O Barroco em Portugal também teve fortes influências do humanismo renascentista, que por meio da antropocentrismo, que coloca o homem como centro das coisas, né? Contrário ao pensamento medieval, que era o teocentrismo, que posicionava quem? Deus ficava no centro das coisas, certo? Quais são as características, né, presentes no Barroco? Tem o dualismo, a fugacidade, o feísmo e o pessimismo, né? Aí você vai ver essa questão do dualismo, né? O homem barroco era cheio de conflitos, né? Fé versus razão, Deus, diabo, religioso e profano, corpo, alma e outras. E essa fugacidade, né? A vida, tudo que perpassa por ela é instável, né? O mundo, as coisas, as pessoas mudam. E o feísmo, grande atração pelo trágico e rompimento ao equilíbrio clássico. Nas obras é comum retratação de cenas cruéis, dolorosas e grotescas. E o pessimismo, a noção de estabilidade da vida, conduz frequentemente à ideia de morte. O homem barroco é cheio de incertezas, desencanto com a vida. Então, você percebe aqui nessa imagem, nós temos assim aquele contraste, tem a questão da presença da luz, quando vai refletir, né, na imagem das pessoas, e você vê assim a questão do sofrimento, né? Então, conflito barroco na pintura, pode-se perceber o conflito através do tratamento dado ao tema. Jogo de claro e escuro, contraste das linhas que se opõem à brutalidade e à inocência, o humano e o divino. Já foi barroco, agora os principais gêneros narrativos: romance, conto, novela, fábula e epopeia, tá certo? Refere-se aos textos que contam uma história, gênero narrativo. Dentro terá o quê? Os elementos da narrativa, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, todos esses gêneros aqui, né, narrativo, né, apresentarão os elementos da narrativa, certinho? Então, aqui, o que é uma epopeia? Sempre vai contar o acontecimento, assim, grandioso, vai ter um herói, né, relacionado defendendo, né, o seu povo. Então, sempre vai narrar um tom grandioso, um acontecimento, ou uma lenda de grande importância nacional. E o conto? A narrativa ela é curta, né? E vai apresentar apenas um conflito. E não apresenta divisão de capítulos. E novela? É breve, mais viva a narração de um fato humano, notável, mais verossímil que o imaginário. Apresenta alguns capítulos, né? Mas não muitos, são poucos. A fábula, narrativa inverossímil, né? Conta, né? Essa questão faz uso, né, de personagens inanimados para transmitir o quê? Uma lição de moral. Esse é o objetivo da fábula, para passar um ensinamento. E o romance
é a narração de um fato imaginário, mas verossímil, que representa qualquer aspecto da vida familiar ou social do homem. Agora, a fábula, já falei, e do romance também. Temos aqui agora a aula 63.1, falando da interpretação de texto, né? As figuras de linguagem ligadas ao aspecto semântico, qual a ideia, né? Qual é o sentido que uma palavra tem que trazer. Então, aqui, metáfora. Vai lá, seu banana. Essa menina é fogo. Então, esse fogo aí, ó. Qual é o sentido? Qual é o sentido desse banana? Então, está fazendo aqui uma comparação. Aí você vai atrás da palavra banana. Quais características que ela traz? Catacrese. Embarcaram no avião sem medo de serem revistados. Então, aqui usa termos, né? Por exemplo, não tem um termo certo. Lá, quando fala embarcar, você sabe que é embarcar, embarca. Mas já está embarcando onde? No avião. Então, faz uso, né, de outra palavra, né, que tenha o mesmo objetivo. A hipérbole é o exagero, tá certo? É o exagero. Aí você está sempre presente lá na escola do barroco, né, exagerado. Então, já falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso, meu filho. Chorei rios de lágrimas. Então, assim, estou morrendo de fome. Tudo é exagerado. Então, lembra da hipérbole. E a perífrase é o quê? Trata-se da substituição de um nome, né, ou de um ser, por um de seus atributos, suas características, né, por um fato que o consagrou. Então, nós temos aqui, o mestre nos ensinou. Que esse mestre aí, está se referindo a Cristo, tá certo? E nós temos também o rei do futebol, quando fala assim, que se destacou como rei do futebol. Nós temos o quê? Pelé. Prosopopeia ou personificação. O que isso quer dizer, né? É quando se dá uma característica humana ao ser inanimado ou irracional. Então, nós temos aqui, ó. As paredes pareciam escutar as confissões. Para essa questão, as paredes é um ser irracional. As paredes não têm ouvido, tá certo? Então, o que tem ouvido? Essa característica de quem? Do humano. Então, está personificando, né? Dando características a seres inanimados. Agora, aqui nós temos o seguinte, ó. Temos as imagens, né? Bola com fone de ouvido, né? Então, ó, quem usa fones, né? São características de quê? Humana, tá certo? São práticas humanas. E aqui nós temos, se você realmente quer tocar alguém, mande uma carta. Então, ó, ela vai sentir as suas palavras, as suas emoções também. Ela vai te abraçar. O acolhimento, tá certo? Aqui essas imagens também representam a figura de linguagem prosopopeia ou personificação. Antítese, quando temos uma oposição de palavras ou ideias. Aqui algumas aqui para vocês, ó. Nós temos na imagem, antítese na imagem, antítese visual, né? Aí, ó, líquido, sólido, o quente, o frio, tudo presente nessa primeira imagem que tem, né, o cubo, né, de gelo derretendo. Como é que eu coloquei canetinha? Vamos aqui, ó, mostrando aqui para vocês, certo? Então, aqui elas mandam vos servir. Mandar e servir, oposição, você já vê aqui. Dormir, velar, descansar e trabalhar, certo? Então, olha só, quem é o autor? Ó, Padre Antônio Vieira, nos sermões. É um autor do barroco. Então, aqui você já consegue identificar as características, né? E a antítese faz parte também da figura de linguagem usada bastante no barroco. Agora, as variantes linguísticas, né? Ó, você sabe que a língua portuguesa está em constante evolução, tem palavras que antigamente eram usadas, agora está em desuso, né? E foi evoluindo, foram mudando, né? Conforme o passar do tempo. Aqui tem as variantes culta e tem a variante popular. Então, aqui no nível lexical, o que vai variar? Variar na palavra, no uso das palavras, qual vocabulário que eu vou usar
para chamar a atenção. Então, aqui, ó, de uma forma bem informal, foi usado aqui, ó. Ó, meu, já leu o Machadão? Então dá uma sapiada, é o maior barato. Pode crer que no final do livro, seu vocabulário vai ficar massa. Então, ele está chamando a atenção para você ler a obra de Machado de Assis, que com a leitura vai desenvolver o quê? O seu vocabulário, vai ampliar, tá certo? Você vai melhorar a sua interpretação, tudo isso. Então, utiliza a variante popular no nível do vocabulário, da questão da palavra, ampliação, né? Morfológica, né? Nós temos na morfológica também variante culta e variante popular. O moço era sem vergonha e na popular o moço era sem vergonha. Aí qual foi a diferença? Que a palavra morfológica mesmo é sem vergonha, tá certo? É falar ele é sem vergonha, ela é sem vergonha, certo? Não é sem vergonha e sem vergonho, não, é sempre sem vergonha. Variante culta. Nós temos aqui, ó, que luxo, é nobilíssimo. Ó, na variante popular, ó, dizendo a mesma coisa, que luxo, é super nobre. Na variante culta, nós temos ela é macérrima. Ó, quem que conhece essa palavra? Claro, né? E ela é magríssima. Com a mesma função, com a mesma ideia. Agora, no termo sintático, quando fala da questão da sintaxe, você vai lembrar da questão da estrutura, da regência, da concordância, né? Das normas da língua padrão. Então, nós temos aqui, chegaram as férias, graças a Deus. Você vê a palavra as férias chegaram, você vai lembrar o seguinte, que o verbo vai concordar com o seu sujeito, em número e pessoa, certo? E aí, na variante popular, o que nós temos aqui? Essa questão, né? Ó, chegou as férias, graças a Deus. Chegou, né? A palavra as férias sempre é usada, sempre no plural. E na questão da fonética, né? Do som, você vai lembrar, variante culta, o ônibus passou. Não teve nenhum problema aqui na hora da pronúncia, né? Do som da palavra ônibus. Mas na variante popular pode ter o caso da pessoa falar ombus. Obus, passou. Então, a mesma coisa. Vamos repetir aqui, ó. Em vez de falar olho, falar oio, né? Em vez de falar telhado, falar telhado. Então, essa variante popular aí, tá errado? Não, linguisticamente que não, tá? Se você ficar caçoando de alguém assim, já sabe que é o preconceito linguístico, certinho? Então, aqui a nossa avaliação é o grande momento para você que não fez a primeira avaliação, não conseguiu a segunda, então aqui para você fazer a recuperação, certinho? Muita calma nessa hora e vai dar tudo certo. Finalizando a nossa unidade 2 com o quê? Com a nossa avaliação para a recuperação. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.